Aos irmãos, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos para mais uma vez trazer até você a palavra do Senhor, palavra que produz vida, palavra que traz alívio, a palavra que é viva, como disse o Senhor Jesus, Espírito e vida. Seja bem-vindo, sinta-se bem nesse momento. Posso dizer a você que você está no lugar, no melhor lugar que você poderia estar, que é ouvindo a palavra do Senhor. Eu peço a você que não é inscrito, que se inscreva no canal, que você ative o sininho das notificações, que você curta, que você compartilhe, em nome do Senhor Jesus. Amém? Com graças a Deus. Quero convidá-los para que juntos possamos fazer uma oração, uma pequena oração, uma oração mais rápida, e darmos início à palavra do Senhor, a leitura. Amém? Vamos pedir a Deus a graça do Senhor, que seja com você, para que você, ao ouvir a palavra do Senhor, você tenha entendimento da palavra. Feche os olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, aqui nessa noite. Somos gratos pela Tua palavra, Senhor. Somos gratos por cada uma dessas pessoas que aqui estão a nos ouvir nesta noite. Pai querido, sabemos que a palavra do Senhor ela tem discernimento mais espiritual. Por isso, a mente humana não entende a palavra do Senhor. Então peço a Ti, Pai, que o Espírito do Senhor, que está em todo lugar, que possa visitar cada um dos que vão entrar em contato com essa palavra, e que eles possam, Senhor, ouvir, entender e guardar a palavra do Senhor. Dê a cada um deles um espírito de revelação, de sabedoria da palavra e do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Meus amados ouvintes da palavra do Senhor, nós vamos iniciar, nós vamos dar continuidade, ou continuação, à ministração de ontem. Nós estamos falando sobre um assunto importantíssimo, que é justiça. Justiça de Deus. É um assunto maravilhoso e indispensável para todos nós. Eu vou começar lendo o livro de Tiago, no capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 13. Do 13 até o 18. Vamos ler. Tiago, capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 18. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Então chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vou novamente repetir, verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém. Amado, não é algo impossível que eu e você venhamos orar ao nosso Deus e tenhamos resposta às nossas orações. Não é nada ilusório. Isso é algo real, é algo que o próprio Deus estabeleceu para que eu e você pudéssemos entrar em contato com Ele e assim receber benefício.
Eu não quero que você se chegue ao Senhor com aquela mentalidade de que está explorando de Deus alguma coisa. Quando você pede ao Senhor, você não está explorando nada de Deus. Porque o próprio Deus, através de Jesus, ele nos falou assim: até agora, nada tendes pedidos em meu nome. Pedi e recebereis. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então é do agrado de Deus, é do agrado do Pai, que venhamos, eu, você, se nós tivermos necessidade, e devemos pedir a Deus. Porque Deus é um Pai, esse é o comportamento de Deus para conosco. Deus é um Pai, e Ele é o melhor dos pais. Não existe pai e mãe melhor que Deus. Deus é o melhor de todos. Então, se um pai e uma mãe deseja abençoar seus filhos, imagine muito mais Deus. Sim, Deus, Ele quer nos abençoar muito mais. Então, sinta-se bem, faça o que diz a palavra do Senhor. Se você tiver necessidade de que Deus intervenha na sua vida e te dê alguma coisa, vá até Ele, ore, fale com Deus através da oração e confie. Nós precisamos seguir essa regra. Você não pode pensar que, porque é Deus, eu vou precisar fazer de todo jeito. Não, existem regras, porque a oração requer regras. A fé, ela tem suas regras. Então nós precisamos seguir, né? Primeiro degrau, segundo, terceiro e quarto. Então você não deve orar por orar. Eu vou orar para Deus me ouvir. Ok. Mas o que faz Deus atender a sua oração é a sua confiança. É a sua certeza. Então o que acontece? Você precisa orar e você precisa confiar. A confiança tem a ver com o que você fala, tem a ver com a maneira como você age depois da oração. Sabe, às vezes as pessoas oram pedindo alguma coisa a Deus, mas elas falam, olha, vamos ver se Deus se agradou de mim, vamos ver se Deus faça-se a vontade dele, o que ele quiser. Então, se é assim, esse é o seu pensamento, então você não está andando por fé, porque fé é uma certeza, é algo absoluto. Fé é uma convicção. Então, se você não sabe se Deus quer dar ou não, você não está com convicção. E se você não está com convicção, não é fé. E se não é fé, então a sua oração não tem uma base sólida. Infelizmente o seu pedido não foi atendido. Mas aqui estamos para aprender a respeito da fé. Existe muito mecanismo que nós podemos aprender na palavra do Senhor e utilizar de maneira legítima para poder saciar os nossos desejos que estão alinhados com Deus. Ok? Não estou falando aqui de desejos desalinhados com a vontade do Senhor. Estou falando de desejos que são alinhados com Deus. Prosperidade é um desejo alinhado com a vontade de Deus. Saúde é um desejo alinhado com a vontade de Deus. Bem-estar espiritual, emocional, é um desejo estar alinhado com Deus. Então, tudo isso está em conformidade com o Senhor. Então vamos lá. Nós temos aqui a palavra do Senhor falando sobre oração. E já que nós estamos falando sobre oração, nosso foco aqui é falar sobre a justiça, o dom da justiça. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Dentro do texto que eu acabei de ler, ele fala sobre perdão. Escute. Deus é amor e o poder que vai ajudar você depois que você ora é o poder de Deus. Então entenda uma coisa, eu não posso obter resposta às minhas orações, ou seja, eu não vou conseguir fazer com que o poder de Deus seja liberado para me ajudar a minha casa, se eu viver uma vida de ressentimento para com as pessoas, ou para com alguém. Se eu não tenho um coração perdoador, ok? Se eu guardo ressentimento,
Sabe, se eu não estou animado com alguém, sabe, você deve sondar a sua vida. E se você precisar liberar perdão, você precisa liberar perdão. Ok? Você pode pronunciar com a sua boca, sabe, que ama fulano, onde ele estiver eu o abençoo, aonde ela estiver eu abençoo, eu quero que tudo dê certo para ela, eu cerco ela com a graça do Senhor e com a prosperidade de Deus. Você pode fazer isso. Aleluia. É até uma prova de que você não guarda nenhum ressentimento. Aleluia. Então, resolvendo essa parte, resolvendo que você não tem ressentimento, pronto, estamos preparados. Amém? Então vamos lá. O verso número 16, eu repeti aqui para você, ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo, ela tem vários efeitos positivos, efeitos benéficos. Então entenda uma coisa, você precisa entender algo. Se tão somente eu e você fôssemos justos, a minha oração, a sua oração funcionaria. Então o problema aqui, um dos grandes problemas, é que a humanidade, a igreja do Senhor Jesus, por melhor dizer, eles não sabem sobre o dom da justiça. Ele não sabe o quão poderoso é ser justo. Eles não sabem o quão poderoso é fazer uma oração quando você é justo. Você deve estar se perguntando, principalmente se você entrou aqui agora, se você não ouviu ontem a ministração. Então talvez você se pergunte assim, mas quem é justo? É uma boa pergunta. Quem é justo? Porque quando você lembra de ser justo, você lembra das suas atitudes. Eu me lembro das minhas atitudes. Nós nos lembramos daquilo que eu e que todos estão fazendo. As coisas certas, as coisas erradas. Nós nos lembramos das nossas obras, das nossas realizações. Então, quando nós olhamos no âmbito das obras, a gente se diz assim, então quem? Quem é justo? Quem é justo? Eu li ontem para vocês, e vou repetir novamente, ok? Para que a gente possa ainda fortalecer tudo aquilo que nós estamos aqui falando para você, no versículo 21 e o versículo 22 do livro de Romanos, no capítulo 3, diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Aleluia! Esse assunto de justiça é um dos assuntos mais mal entendidos da Bíblia Sagrada. Perder a compreensão do que é ser justo e do nível de justiça que Deus está falando aqui, rouba de você a confiança para quando você orar, você ter a certeza de que você recebeu. Quando você começa a entender sobre justiça e você compreende o que é justiça de Deus, você se chega a Deus para orar, mas de uma maneira confiante. Você agora passa a saber que a sua oração, ela foi ouvida e o seu pedido foi atendido. Lembra, o que é que a palavra do Senhor diz? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Então veja bem, amado. Quando Tiago, ele escreve e fala sobre a oração do justo, ele diz aqui e usa o exemplo de Elias.
ele diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele fala de um grande feito de Elias. Ele fala sobre uma oração que Elias fez e foi atendido. Foi uma oração que moveu o sobrenatural. Foi uma oração que trouxe uma operação de maravilha, porque não é à toa você fazer com que a chuva fique detida por 3 anos e 6 meses. Então não foi um milagre, sabe, qualquer. Eu sei que nenhum milagre é um milagre qualquer. É uma força de expressão que nós falamos assim. Mas, convenhamos. Reter a chuva por 3 anos e 6 meses. Abrir o mar vermelho e o povo passar a pé enxuto. Ok? Andar em um deserto e as sandálias nunca se desgastarem. Roupa. Convenhamos. Tem que ser algo extraordinário. Marchar ao lado de um muro muito forte, muro de Jericó, e passar ali, marchar, tocar durante 7 dias, e aí no 7º dia aquele muro cair. Digo a você, não é algo assim simples na compreensão humana. É algo realmente extraordinário. Então veja, Elias, Tiago fala sobre um homem justo, e ele cita Elias como um homem que orou. Claro, ele está dando Elias como um homem justo, esse é um exemplo de um homem justo, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Só que ele diz, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Presta atenção. O Espírito Santo está querendo que eu e você entendamos que, embora Elias seja dado como exemplo de um homem justo, ele também tinha falhas e defeitos como você tem e como eu tenho. Porque veja, quando nós pensamos em ser justo, nós pensamos em ser perfeito, ok? E em certo sentido você está correto. Ser justo é estar reto, é estar todo certinho. Aleluia. Ser justo é isso. Então quando você pensa, como pode Elias ser dado como exemplo de um homem justo, se Elias era sujeito às mesmas paixões que nós? Por que a Bíblia dá Elias como exemplo de um homem justo? Aleluia. Então veja, lá no livro de Reis, é onde fala Elias o profeta, Reis, é onde fala, 1 Reis, onde fala sobre os feitos de Elias. Então eu vou ler aqui algumas coisas, já que Elias foi dado como exemplo de um homem justo, então vamos ver um pouquinho da vida de Elias. Vamos ver o porquê realmente ele é dado como um homem justo. É olhando para a vida de um homem justo que eu aprendo a ser justo e assim posso fazer a minha oração de justiça e receber resposta de Deus. Então veja, 1 Reis capítulo 17, versículo 1 diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Nem chuva e nem orvalho. Sabe aquele dia que não choveu, mas a gente diz que foi um dia mais frio, e algumas regiões chamam do sereno, e a gente vê aquele sereno, e aí a gente vai olhar as folhas, né? As folhas das árvores, das hortaliças, né? Dos matos, e você percebe que eles estão molhados. Não está chovendo, mas estão molhados, ok? Então a temperatura faz molhar. Elias disse, segundo a oração que eu vou fazer,
nem chuva e nem orvalho vai ter. Isso durante 3 anos e 6 meses. Nem chuva e nem orvalho. Que oração poderosa. Talvez você diga, olha, eu nem precisava de uma oração tão forte dessa. Eu precisava somente orar para resolver algumas questões aqui na minha vida, na minha casa. Deixa eu dizer para você, para mim e para você, nós olhamos a grandeza do milagre. Para mim e para você, uma pessoa que foi curada, sei lá, de um problema, sei lá, vamos dar um exemplo de uma sinusite, é diferente de uma pessoa que foi curada do câncer. Para nós fazemos distinções. Um milagre bem maior, um milagre menor. Mas para Deus é a mesma coisa. Então, sabe, é importante quando você vai orar ao Senhor, você saber que não é você que vai efetuar o milagre, e sim Deus. E para Deus tudo é pequeno, porque não há nada grande para Deus. Amém. Aleluia. Mas Elias orou, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Olha que oração poderosa. Ok? Mas ainda aqui no livro de 1 Reis, já no capítulo 18, ainda falando sobre Elias, no capítulo 18 de 1 Reis, no versículo 36 até o versículo 38, diz assim: sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Israel, de Isaque e de Abraão, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Aleluia. Esse foi um dos desafios que Elias fez para com os profetas de Baal. Elias disse que o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. Deu a eles a oportunidade de, primeiramente, clamar ao Deus dele, que não era o Deus verdadeiro. E eles clamaram, e eles se portaram, e eles ofereceram sacrifício, e o Deus dele não conseguiu derramar fogo. Então Elias, tomando a direção, ao redor do holocausto, do altar, Elias fez um rego, o que nós chamamos aqui popularmente de uma levada, jogou água, até encher o rego, e clamou a Deus. E essa é a oração que você acabou de ouvir eu lendo para você. E caiu fogo do céu, quando Elias clamou, e consumiu o holocausto, e consumiu a lenha, e consumiu a água que estava no rego. E a Bíblia diz que lambeu todo o rego, ou seja, não sobrara nada. Tamanha é o poder de Deus. Então nós encontramos o quê? Nós encontramos Elias fazendo grandes coisas. Aqui nós podemos ver as virtudes de Elias, ou parte dela. Então realmente Elias, ele era um homem diferenciado. Não tenhamos dúvida. Elias foi praticamente um dos maiores profetas da palavra. Ele e Eliseu. Ok? Só que Elias também tinha os altos, aonde eu li são os altos de Elias. Os grandes feitos de Elias. Elias tinha os altos, mas Elias também tinha os baixos. Sabe, você que fica aí se menosprezando, é porque eu não li tanto assim a Bíblia. Deve ler. Mas quando você vai fazer a oração e pedir a Deus, se você ficar fixo, porque eu não li a Bíblia hoje,
Ai, porque essa semana eu orei pouco. Ai, porque eu não jejuei essa semana. Ai, porque, sei lá, eu me sinto tão fragilizado, tão fragilizada. Eu não me sinto bem, não me sinto confiante. E aí vem todo um achismo. Se Satanás conseguir colocar, embutir dúvida na sua mente dessa maneira, ele vai neutralizar a sua oração. Você não vai se sentir capaz, ok? Você não vai se sentir forte para fazer a oração. Ou seja, quando você vai fazer uma oração, ou receber uma oração, você precisa entender que você é a pessoa certa para Deus ouvir. Amém. Que Deus vai estar pronto para te ouvir. Que Deus vai aceitar a sua oração. Sabe que independente de qualquer coisa, Deus está ali para te ajudar. É bem verdade? Você não pode estar guardando raiva de ninguém, ressentimento, porque isso bloqueia o poder de Deus. Se você está assim, já disse para você, você precisa o quê? Liberar perdão. Você precisa perdoar. Perdoa e vai em frente. A melhor vida é a vida do amor. Amém? Mas eliminou essa parte, não está guardando ressentimento. Vive no perdão para com todos. Simplesmente você está apto para fazer a oração da fé, a oração do justo e obter resultado. Então a gente já viu que Elias orando, fogo caindo do céu, consumindo os holocaustos. Aleluia. Lambendo a água, o rego. Nós já vimos o que? Elias orando e por 3 anos e 6 meses não houve chuva e nem orvalho. Nem chuva e nem orvalho. Mas ainda dentro, para a gente ver melhor a vida de Elias, analisar melhor, ainda no livro de 1 Reis, no capítulo 18, o verso de número 42 ao 45, tem algo a respeito de Elias. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao Senhor, ao seu moço: sobe agora, e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem. Olha que perseverança. Ficou firme. Não foi da primeira vez, a segunda não, a terceira não. 7 vezes sobe novamente. O homem está firme. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe, e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Aleluia. Mais uma vez, contemplamos um grande feito de Elias. Elias era um homem cheio de virtudes, um homem que, segundo a Bíblia, era justo, foi dado como exemplo de um homem justo, e foi dado como exemplo de um homem que pode fazer uma oração e o seu pedido ser atendido. Mas perceba uma coisa, falamos já de 3 fatos a respeito de Elias, aonde ele sobressaíra, aonde ele realmente viu o poder de Deus em ação. Mas no capítulo 19 de 1 Reis, do versículo de número 1 ao versículo 3, tem algo interessante a respeito de Elias. Diz assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo
amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Aleluia. Então, o que aconteceu com Elias? Porque a Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, que tinha os mesmos defeitos, que tinha fragilidade. Escuta, um homem que vê o fogo de Deus cair do céu, consumir os holocaustos, que consumiu a água que estava no rego, lambeu o rego. Um homem que ora, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e nem orvalho se encontrou naquele local. Um homem que depois orou novamente, e depois de 3 anos e 6 meses sem chuva no lugar, ele ora novamente, persevera, ok? E quando o seu moço vai olhar pela 7ª vez, vê uma nuvem parecendo uma mão, a nuvem de repente cai naquele lugar e vem a chuva. Elias orara novamente e a chuva veio sobre a terra. Então nós contemplamos que Elias realmente é um homem muito virtuoso, um homem cheio de confiança, um homem cheio de ousadias, como você muitas vezes é em muitos momentos da vida. Todos nós em muitos momentos nós sobressaímos, somos confiantes, enfrentamos o obstáculo de cabeça erguida, somos positivos. Nem todo mundo, sabe, é negativo o tempo todo. Todo mundo carrega momentos de positividade, de confiança, ok? Veja, muitas vezes alguém está precisando de uma palavra, você vai ali, dá uma palavra de confiança, diz, levanta a cabeça, faz assim, não desista. Todo mundo tem seus momentos de confiança. Aleluia! Mas também existem momentos que não deveria. Mas o ser humano carrega momentos de fragilidade. Quando a palavra do Senhor, quando Tiago fala e dá Elias como exemplo de um homem justo, e quando você começa a olhar a vida de Elias, começa a contemplar as suas virtudes, você diz, realmente ele é um homem justo. Mas você visualiza e você tem na sua mente um entendimento do que é uma pessoa ser justa. Uma pessoa ser justa é uma pessoa ser reto, é uma pessoa estar ali perfeito, sem falha nenhuma, ok? E lembre quando eu falo de falha nenhuma, escuta. Ontem eu falei uma coisa para vocês que estavam aqui nos ouvindo, mas eu quero repetir para aqueles que não estavam aqui. Escuta. Existe o pecado que você executa, que você pratica, que você faz, ok? Existe o pecado que você não faz, mas também que é pecado. Como assim? A palavra do Senhor diz assim, aquele que sabe fazer o bem e o não faz, peca. O que é que nós podemos observar? Essa pessoa, ela não praticou algo, mas ela deixou de fazer o bem. Uma oportunidade foi dada para ela, ela tinha a capacidade e habilidade de poder ajudar. O que foi que ela fez? O que foi que fez? Simplesmente ficou na dela, ficou no cantinho dele e não ajudou. Perdeu a oportunidade de abençoar alguém, não ajudou. E quando você pode e você não faz, isso é pecado. Aos olhos de Deus isso não é correto. Olha como a coisa é estreita. Aleluia. Você sabia que a Bíblia diz que tudo que eu e você, tudo que nós não fazemos com fé, é pecado. Então precisamos entender, escute, que quando você carrega-se de medo, aquilo não é bom aos olhos de Deus. Aleluia. Sabe, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo.
E quem crê entra no descanso, está tranquilo. Então, quando você está agitado, preocupado, ansioso, ansiosa, aos olhos de Deus aquilo não é bem visto. Você vai dizer, mas por que não é bem visto? Porque Deus quer uma mulher e um homem, quer ver neles a confiança. A confiança por quê? Porque Deus é o seu ajudador. Porque Deus é o seu protetor. Porque Deus diz para mim e para você, estarei com ele ou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os séculos não se consumaram. Isso quer dizer, Deus está ao seu lado. Então, se Deus está ao seu lado, e nada pode vencer Deus, e Deus está à sua disposição, por que você ficar preocupado? Ora, não é Deus que te alimenta, que te mantém? Por que você está preocupado? Sabe quando Deus tirou o povo dele do Egito? Usou Moisés, usou Arão para tirar o povo dele que estava aprisionado no Egito? O povo sai, e lá na frente ele encontra um obstáculo. Estão fugindo do povo egípcio, e lá na frente ele encontra um obstáculo, o mar. Eles não podem voltar, porque os egípcios estão voltando, estão indo para cima dele para o matar aquele povo. E na frente dele tem o mar. Eles vão falar com Moisés. Moisés vai falar com Deus. E Deus diz, por que clamas a mim? Diga o povo que marche. O que é que nós aprendemos? Que na minha caminhada, na sua caminhada, obstáculos vão aparecer. Mas você tem que olhar para o obstáculo sabendo que aquele obstáculo não é páreo para você. Que a força e o poder de Deus que está na sua vida, sabe, não pode ser paralisado por nenhum obstáculo. E que nada nessa vida pode enfrentar e derrotar você. Então você precisa passar de cabeça erguida, confiante, e é assim que Deus gosta. Deus gosta da confiança. Sabe quando Deus mandou na terra prometida, e de cada tribo saiu um homem, um líder de cada tribo, para olhar a terra prometida. E eles passaram ali vários dias olhando dos frutos, vendo, para trazer um relatório sobre a terra. E quando voltaram os 12, trazendo o relatório, disseram que a terra era maravilhosa. Trouxeram frutos da terra para mostrar o quão boa era a terra. Mas 10 dos 12, aprenda que a quantidade de pessoas negativas sempre serão maiores. De 12, 10 foram negativos. Simplesmente disseram, realmente a terra é muito boa, mas existem homens fortes. E nós olhávamos para ele, a gente via quando ele nos encarava, ele nos via tão pequeno, que tenho certeza que na mente dele passava assim, ele estava vendo a gente como se fosse um gafanhoto, uma pessoa insignificante, fraca. E quando nós olhávamos para ele, nós nos sentíamos fracos, nós não podemos derrotar aquele povo. Eles disseram, não importa o quão bom é a terra, nós não temos força para entrar e tirar o adversário de lá de dentro para possuir a terra. Então eles choraram, o povo de Israel chorou, e 2 desses 12 se levantou, que foi Josué e Caleb, rasgou as roupas e disse, pessoal, não entristeçais o vosso coração, Deus está conosco. É hora de termos coragem, é hora de enfrentarmos, é hora de confiarmos no Senhor. E a Bíblia diz que Deus gostou do discurso daqueles 2 homens, mas do discurso dos 10 que falaram negativamente e levaram o povo a ficar incrédulo e a chorarem desesperadamente, Deus não gostou. E Deus disse que aqueles homens não entrariam na terra prometida, e nem aqueles que acreditaram nele. Somente aquela outra geração de Josué e Caleb. Então entenda, Deus não gosta que você baixe a sua cabeça. Baixar a cabeça quer dizer, eu não estou falando de ser simples e humilde. Estou falando de baixar a cabeça para com os obstáculos que querem lhe colocar para baixo. Que querem vencer você. Sabe, Deus não gosta quando você baixa a cabeça e você desista. Deus gosta da valentia, da coragem, da fé, da confiança. É por isso que a Bíblia diz, o que não é por fé é pecado, porque para Deus isso é negativo. Então veja, pecado
não é simplesmente a prática do mal, a prática, ou seja, mentir, roubar, se prostituir. Pecado também é não confiar em Deus. Pecado também, aleluia, é ter a oportunidade de fazer o bem e não faz. Pode e não faz. Então, no meio dessa visão do que é pecado, do que é ser justo, na verdade, tudo isso leva a gente a pensar assim: então ninguém pode ser justo. Se tão somente eu fosse um homem e uma mulher justa, certinho, dentro dos padrões que Deus quer, eu teria uma oração perfeita. Mas escute, existe algo que eu quero que você preste bem atenção. Aqui é onde é o ponto de virada. Aleluia. Eu falei do problema que nós temos. Falei de uma coisa boa, é que a oração de uma pessoa justa pode muito em seus efeitos e faz o poder de Deus se manifestar e conceder a você. Também mostrei o que é ser justo no padrão dos homens. Porque no padrão dos homens e na vida humana nós temos os altos e nós temos os baixos. Só para você ter ideia, escuta. O apóstolo Pedro, que foi aqui na terra um tremendo homem de Deus. Certa feita, Paulo disse, quando os judeus chegaram e Pedro, para dar a entender que não estava em amizade com os gentios, simplesmente dissimulou para dar a entender aos judeus que não estava voltado para os gentios. Então Paulo observou aquilo e disse, vi que Pedro não andava perfeitamente, não andava perfeito conforme a verdade, ou seja, vi que Pedro estava errado. Eu resisti Pedro na cara, dizendo assim, Pedro, você que é um judeu, não anda como judeu, por que agora? Por que você está dissimulando desse jeito? Dando a entender os judeus que aqui chegaram, que você não tem toda essa amizade com os gentios. Que você não tem essa comunhão com os gentios. Vi que Pedro não andava correto e conforme a verdade. Só pela dissimulação de Pedro, Pedro estava errado. Para você ver o que é estreito. Então, e o que faz de um homem ser justo? Já que Pedro também tinha seus altos e tinha seus baixos. Já que a sombra de Pedro, em certo momento, quando ele passava, se colocava os enfermos, e aonde a sombra dele projetasse, os enfermos eram curados. Foi chamado para orar por uma jovem, e a jovem foi ressuscitada. Ia subindo ao templo, a hora da oração, e um coxo pediu a ele, pediu esmola, ele disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus levanta e anda, e o homem levantou e andou. Esse homem que provara muitos milagres, e que foram usados tremendamente por Deus, também tinha suas falhas. Aleluia. Também tinha suas falhas. Então, no padrão perfeito de justiça, ele também não era justo. Então, quem é que pode fazer essa oração? Escuta. Aqui você tem a virada, ou seja, a grande virada. Você precisa ter uma virada de mentalidade. Aqui você vai virar a chave e vai entender aquilo que Deus quer para você. Escuta. Lá em 2 Coríntios, deixa eu ler para você. 2 Coríntios, no segundo livro de Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 17, diz assim, 17 e 21. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos lá? Verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus olhou para a sua vida, para a minha vida, para a vida dos irmãos,
e viu que nós, com as nossas atitudes, nunca poderíamos alcançar a justiça que Deus requer de nós. Nenhum homem é justo no padrão humano diante de Deus. Porque a santidade de Deus é algo assim inexplicável. Sabe quando Deus olha só para as nossas boas obras, tirando as más, só para as nossas boas obras, que são os atos de justiça. A Bíblia diz que os atos de justiça nossa são como trapo de imundícia, ainda são fracos. Só para você ter ideia. Então Deus olhou para nós e teve compaixão de nós. Teve misericórdia de nós. Em sua magnitude, Deus desenvolveu um plano para tornar o homem justificado. A Bíblia diz, e ela chama, no plano e no projeto de Deus, que aquele que vem a Jesus, que entrega a vida para Jesus, ele recebe uma coisa chamada o dom. É uma dádiva. Ontem eu li até na inteligência artificial, usei o Gemini, ok? É claro que você tem que ter cuidado, porque certo é a Bíblia. Mas já sabíamos, já tínhamos uma definição, fomos olhar, ok? Poderíamos consultar o dicionário, mas a gente consultamos a inteligência artificial e ela falou o que é a justiça. Até a inteligência artificial disse que justiça não baseia-se nos padrões humanos. Justiça não tem a ver com obra. Justiça é algo que você conquista em Deus. Em outras palavras, veja o que a palavra diz. Aquele que não conheceu o pecado. Quem foi que nunca conheceu o pecado? Jesus. Jesus, ou seja, Jesus é aquele que não conheceu o pecado. Foi feito pecado por nós. Para que nele, na pessoa de Jesus, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então vamos lá. Já que a minha justiça não é tão boa, ela é fraca, a sua também é fraca. A sua justiça não dá para orar, para receber resposta à sua oração, pela sua justiça, esquece. Se você acha que você vai ser bonzinho, fazer tudo certinho, sabe, por mais que você ore, por mais que você jejue, por mais que você faça tudo, vá pregar o evangelho, vá fazer a obra do Senhor, as suas justiças ainda são como trapo de imundícia. A justiça do homem não dá a ele o poder de ter sua oração ouvida diante de Deus, porque a justiça do homem ainda é pequena, é falha, é fraca. Mas Deus providenciou a justiça de Deus, que foi entregue a mim e a você, na pessoa de Jesus. No momento que nós aceitamos a Jesus, recebemos um dom, chamado dom da justiça. E esse dom nos dá a capacidade, a habilidade de poder orar e de ser alguém justo naquela oração. A justiça do Senhor, ela é creditada na minha conta, na sua conta, ok? A justiça de Cristo. É como se no momento que eu estivesse orando a Deus, Deus olhasse para mim e não me visse. É assim que funciona. Deus olhasse para mim orando e ele visse Jesus orando. Ele visse a pessoa de Jesus, a integridade de Jesus. Então veja como a coisa muda de cenário. Você orar com essa mentalidade que Deus está olhando para você em Cristo, tenha certeza que eu e você somos muito mais bonitos em Cristo do que fora de Cristo. A palavra diz que quando você aceitou Jesus, você se tornou um com Jesus. Você recebeu uma dádiva, um dom, um presente. É chamado dom da justiça. O dom da justiça não é algo que você conquista pelas obras, porque você não tem a capacidade e habilidade de conquistar. Você não pode conquistar o dom da perfeição. Ainda que você vivesse 1 trilhão de anos, você não conseguiria conquistar o dom da perfeição. Então Deus, vendo isto, querendo te ajudar, querendo ir ao teu encontro,
querendo ter acesso a você, para que ao orar a Deus, as suas orações sejam atendidas, Deus deu a você, através da pessoa de Jesus, o dom da justiça, te tornando justo para que você tivesse acesso à graça. Escute, é por isso que a palavra do Senhor, ela diz para mim e para você assim: acheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia em tempos oportunos. Ou seja, quando eu e quando você, quando nós precisarmos, Ele vai estar à nossa disposição. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você. Na mente de Deus, Ele quer modificar agora a sua. Na mente de Deus, quando você está orando, ou recebendo a sua oração, na mente de Deus, Ele está vendo Jesus em você. Ele está vendo a retidão de Jesus. É a mesma coisa de Jesus estar orando. Na mente de Deus é assim. Só que você precisa renovar a sua. Você precisa se valorizar mais. Sabe, Deus olha para você e te valoriza extremamente. Mas você precisa olhar para você e se valorizar mais. Você precisa entender que você tem um valor. Eu sempre gostei muito de um hino que dizia: você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Sabe? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Sabe, é um hino bem. A letra do hino está alinhada com a palavra do Senhor. Deus quer que você se valorize. Chega de se desvalorizar. Chega de, vou fazer uma oração, mas eu não sei se Deus vai ouvir a minha oração, porque eu tenho uma fé tão pequena, sabe? Ou eu não tenho fé, ou eu não li a Bíblia hoje, sabe? Hoje deixa eu dizer, mesmo que você tivesse passado o dia todo certinho, tivesse jejuado, tivesse orado, tivesse lido o dia todo, a semana inteira, e fosse orar, baseado nisto para receber de Deus, sua oração não podia ser atendida. Porque essa base é fraca. Essa base não carrega a justiça do tipo de Deus. Então você precisa levar junto com a sua oração a mentalidade de Cristo. Olha para quem é Jesus. Olha a santidade de Jesus, a perfeição de Jesus. Olha o poder de Jesus, olha a fé de Cristo. Olha para tudo isso, agora traz ela para você. E diz: tudo isso eu sou. A palavra chega até a dizer assim: conforme Ele é, falando de Cristo, somos nós aqui nesta vida. Depois que você aceitou Jesus, você se tornou um. É impossível que Deus olhe para você, Ele veja sozinho. Deus vê você unido a Jesus. Ele olha para você e vê Jesus. Sabe aonde Jesus está sentado nesse momento? Eu sei como Deus, Ele está em todo lugar. Ele está aqui, Ele está aí perto de você. Mas a Bíblia diz que Ele está sentado à direita de Deus. Sabe quem Ele representa lá em cima? Ele representa a mim e a você. Quando Deus olha para Jesus, lá à direita dele, Deus vê a minha pessoa. Deus vê a sua pessoa. Deus vê a todos nós que entregamos a vida para Jesus. Então Deus olha para Ele e vê a gente. Quando você ora aqui embaixo, Deus olha para você e vê Ele. Existe uma troca. Nós somos cooperadores de Deus. Aleluia. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Toda a nossa herança herdamos juntamente com Jesus.
Foi por causa de Jesus, foi por causa da presença de Jesus. Então você não pode ser vitorioso simplesmente focando nas suas obras. Porque entendo que você precisa ter obras boas, cada dia melhorar, mas mesmo cada dia melhorando, mesmo ainda é imperfeito. Se você for focar nisso para poder ter a confiança necessária, você não vai ter nunca. Você precisa ver Deus em você. Você precisa ver Jesus em você. Você precisa ver a santidade de Jesus em você. A palavra do Senhor diz que nós recebemos o dom da justiça. Foi uma dádiva. Justiça não é algo que você conquista. Justiça é uma dádiva, é um presente. Você recebe porque você entregou sua vida para Jesus. Simplesmente isso. Jesus é a justiça de Deus. Quando você o recebe como Salvador, ele entra na sua vida, ele carrega junto a justiça para você. Você passa a ter agora a justiça do tipo de Deus. É por isso que Tiago diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Gente, fique alegre. Porque você acabou de descobrir que na pessoa de Cristo você foi justificado. E agora você está apto, preparado para fazer a oração e obter o resultado só porque você tem Jesus. Porque a justiça dele agora está em você. Todas as vezes que você levantar a voz, for receber a oração, ou fazer a oração, Deus olha e vê um homem justo, uma mulher justa orando. Pronto. Mesmo que você não tenha tido tempo naquele dia para jejuar, Deus olha e lhe vê justo, por causa de Cristo. Mesmo que você não tenha tido um tempo para ler naquele dia, Deus olha e lhe vê justo. Aleluia. Deus lhe vê justo. Deus lhe vê justo na pessoa de Jesus. Aleluia. Que maravilha, amado. Que maravilha. Então quero dizer uma coisa para você, no nome de Jesus Cristo. Guarda essa palavra. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. E o homem justo que aceitou a Jesus não quer dizer que ele não tenha falhas. Ele tem falhas, está cheio de falhas. Estamos todos melhorando. Estamos todos aprendendo com Jesus, aprendendo com Deus. Um dia, às vezes, a gente amanhece, de repente a gente cai na cilada do inimigo, acaba falando o que não deve. Às vezes acaba entrando numa fofoca, falando sobre a vida do povo, ok? Às vezes você se pega ferindo a lei do amor. Deixa eu dizer, é claro que quando nós nos pegamos nisso, nós precisamos melhorar. Mas eu quero dizer que justiça é um dom. Você nunca vai poder melhorar a sua justiça. A justiça de Deus em você, não. Você vai poder melhorar a sua atitude. Ok. A sua atitude você vai poder melhorar. Deve melhorar. Mas por mais que você tenha boas atitudes, nunca a sua oração vai ser atendida por causa dela. É por causa da justiça de Deus. Aleluia, a justiça de Deus em você. Simples desse jeito. Então você precisa renovar a sua mente, descanse, sinta-se bem, sabendo que a justiça de Deus está em mim, está em você que aceitou Jesus como Salvador. E com essa justiça, nós podemos fazer a oração do justo. É a oração de um homem cheio de fé e de confiança. Amém? Graças a Deus. Obrigado pela sua presença. Acredito que a sua fé, ela aumentou ao ouvir essa palavra. Porque uma confiança maior veio em você. O seu entendimento foi iluminado, você entendeu melhor a palavra, e esse entendimento que você teve, deu confiança a você. Agora você já sabe que você é uma pessoa justa na pessoa de Jesus. Que não é a tua justiça. Existem dois tipos. Existe a justiça dos homens, que é fraca e falha, e a justiça de Deus. A justiça de Deus é o mesmo tipo de justiça que Deus tem, que Deus é. Ele te deu essa justiça para que você pudesse ter acesso à graça sem impedimento.
Então não pense que é a sua habilidade, a sua capacidade, porque não é. Não existe um homem na terra que viva tão perfeito, que ganhe o direito pelas suas obras de fazer uma oração a Deus e receber resposta à sua oração, porque mesmo assim ainda são imperfeitos. Mas graças a Deus que teve misericórdia de mim e de você e derramou a sua justiça sobre as nossas vidas. E com essa justiça nós podemos sim falar com Deus e nos achegarmos com confiança até a presença de Deus, até o trono da graça. Amém? Graças a Deus. Obrigado. Nós vamos fazer a oração para a gente encerrar. Primeiro a gente vai pedir aqui aos irmãos tirar dízimos de oferta. Eu quero dizer a você, nós vamos fazer a oração hoje somente na base da justiça de Deus na sua vida, na minha vida. Amém? A justiça perfeita de Deus carrega uma perfeição. Aleluia. Essa é a base da justiça de Deus. A palavra diz: com o coração o homem crê. A justiça de Deus, ela não se conquista. Ela adquire com crença. Ela adquire porque você creu no Senhor. Aleluia. Então não tem nada a ver com as obras dos homens. Tem a ver com a sua fé em Jesus. Você recebeu o dom da justiça, em nome de Jesus. Então nós vamos orar agora e nós vamos confiar no Senhor. Confiar que Ele é a nossa justiça, a sua justiça, e que com essa oração do justo, Deus vai mover a mão e o poder e vai alcançar e resolver aquilo que tanto você precisa. Amém? Então eu os convido a fechar os olhos, onde você estiver, você vai fechar os olhos. Nós vamos orar, agradecer a Deus. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa. Agora, a oração que eu vou fazer é a oração do justo. Eu sou justo porque Jesus, que é a minha justiça, está em mim. Eu sou justo pela justiça de Cristo. Você também é justo só pela justiça de Cristo. Então, com essa justiça de Cristo, nós vamos fazer a oração. Graças a Deus. Porque se fosse depender da nossa justiça, a gente ia viver aqui 1 trilhão de anos e não alcançaríamos a justiça do tipo de Deus. Amém? Mas, como se fosse um passe de mágica, só pelo fato de aceitar Jesus, recebemos a justiça de Deus. Então, feche os olhos e tenha confiança em sua oração, porque é a oração feita por um justo. Pai, em nome de Jesus, oramos neste momento com uma multidão, pessoas que estão em alguns estados, em cidades, até mesmo em outro país. Patrícia pede oração. Amém. Pai, a Patrícia que pede oração, pedimos a Ti, Pai, estenda suas mãos sobre ela, sobre sua casa. Pai, no nome do Senhor Jesus, sabemos que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Ó Deus, em nome de Jesus, intervém na vida de Patrícia. Meu Deus, dar a ela aquilo que ela agora no momento precisa, Senhor. Neste momento ela clama ao Senhor por algo. Então, em nome de Jesus, conceda a ela, Pai. Meu Deus, vem quebrando as cadeias e prisões que prende e amarra. Meu Deus, vem saciando e trazendo saúde. Pai, que cada célula desse corpo, ela receba a vida de Deus. Ela receba a saúde divina agora em cada célula. Meu Deus, da cabeça à planta dos pés. Que tudo comece a voltar ao normal, seja sarado, seja curado, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, conceda fortalecimento a este homem, esta mulher, essa pessoa que ora conosco. Meu Deus, fortalecimento espiritual, fortalecimento emocional. Meu Deus, vem produzindo agora uma estrutura forte emocional na vida deste homem e desta mulher e quebrando as cadeias que estavam amarrando eles em nome de Jesus. Pai querido, vai abrindo as portas. Existem portas de empregos que estão fechadas. Então vai abrindo, Senhor.
Vai abrindo, vai abençoando essas pessoas que estão clamando aqui nessa noite. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que as portas, que as amarras sejam desfeitas, sejam quebradas e haja progresso, e haja em nome de Jesus prosperidade, Senhor. Proteção. Cercamos esse povo com a proteção do Senhor, não importa onde eles estiverem. Pedimos aos anjos do Senhor que acampem ao redor de cada um deles para guardá-los e livrá-los de todo o mal, em nome de Jesus. Pai querido, no nome santo do Senhor Jesus, clamamos pela nossa nação, pelo Brasil. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, vivemos momentos de trevas, momentos de dificuldade, mas o Senhor é o Deus do Brasil. E o Senhor é aquele que estabelece as regras. Por isso, em nome do Senhor Jesus, abraça o Brasil e derrama sobre ele, Pai, uma graça. E tira o Brasil do caos e eleva o Brasil, Pai, para uma era de vitória, de bênção e de progresso em nome do Senhor Jesus. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor ouviu a oração, porque foi feita por um justo ou pelo justo do Senhor. E o Senhor atendeu os nossos pedidos, Senhor. O Senhor nesta noite curou, libertou. O Senhor nesta noite quebrou prisões. O Senhor nesta noite abriu portas. O Senhor nesta noite fortaleceu vidas espiritual, emocional. Em nome de Jesus, está saciando com longevidade de vida cada um de nós, em nome de Jesus. Obrigado pelos ofertantes e os dizimistas e aqueles que queriam, mas não puderam. Creio que o Senhor dará mais oportunidade a eles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, obrigado. Obrigado, obrigado e amém. Graças a Deus. Que bom. Você que orou, a oração foi feita pelos justos. E a oração feita pelos justos não pode deixar de funcionar. Deus ouviu e atendeu os nossos pedidos, não tenha dúvida. Aleluia. Sinta-se bem. A bênção é sua, Deus está com você. Obrigado pela sua presença aqui nessa noite. Obrigado por se inscrever no canal. E você ainda que não é inscrito, se inscreva. Ok? Sábado e domingos, a partir das 18h30, estaremos aqui trazendo uma palavra para você. Nós estamos no primeiro dia da semana e esta semana, tenha certeza, será muito melhor do que a semana que se passaram. Porque a graça, o poder de Deus foi derramado sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Receba, fique firme, porque Deus é conosco, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua presença, obrigado e que Deus continue te fortalecendo e te guiando, em nome de Jesus. Amém? Faz assim com as mãos, nós vamos despedir agora todos vocês com a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Divino Espírito Santo, que seja com você, que seja com a sua casa, e que nessa noite todos digam amém. Graças a Deus. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Fique na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor.